Olá para todo mundo, eu sou a Aline. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o Aline e os Livros. E sejam mais bem-vindos ainda à parte 2 da minha leitura sobre o Frankenstein, da Mary Shelley. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu fiz a parte 1 da história, que na verdade é a história da autora, é a história da garota Mary Shelley e como ela chegou então a formular a ideia principal, o núcleo da história fantástica que é o Frankenstein. E hoje então a gente vai continuar a partir daquele ponto em que eu deixei vocês. O que eu acho de mais fantástico no Frankenstein não é exatamente esse núcleo principal da história, essa batalha entre o criador e a criatura que é tão explorada no cinema, no teatro, mas eu acho que os floreios em volta dessa história, as particularidades do Victor Frankenstein, a própria experiência de vida que essa criatura vai ter, tudo isso é tão rico, é tão bonito e traz tantas reflexões importantes pra gente, que isso faz com que o livro seja muito mais a história de um monstro. Mas isso mostra como a Mary Shelley é capaz de descrever vários aspectos da humanidade, vários sentimentos, vários conflitos que todos nós experimentamos, sendo mais ou menos criadores de alguma coisa na vida. Então, depois que o Robert Walton praticamente convence esse viajante também, como ele, a entrar no navio, essa figura que é resgatada de um bloco de gelo, é interessante como a cena é descrita. Esse homem, ele tá no que sobrou de um trenó que devia ser puxado por alguns cachorros, mas na verdade só um sobreviveu. E como esse homem, então, antes de entrar no navio do Walton, pergunta para onde ele está indo. Como se uma pessoa, na situação em que ele se encontrava, devia se preocupar com o seu destino naquele momento. Mas então, essa figura que vai entrar no navio vai ser o Victor Frankenstein. O Victor Frankenstein, no final da carreira, ele vai conhecer o Robert Walton e, antes de começar a contar a sua história para o nosso viajante, ele vai experimentar uma espécie de convalescência. Ele vai ficar muito doente, ele vai aos poucos começar a comer, se alimentar bem, então ele vai melhorar, recuperar as suas forças e o Robert Walton vai esperar o momento certo, não vai fazer perguntas e vai até mesmo evitar que os marujos, os outros empregados do navio fiquem muito em cima dele, querendo saber o que ele estava fazendo ali, quem ele era. Então o Walton vai ter essa sabedoria de esperar o momento certo. E o momento certo vai chegar. O Frankenstein vai começar a contar a história dele. É claro que a história dele ela é antecipada pela história de vida do pai e da mãe, mas isso vocês vão poder ler na história, no livro, e vão poder colher um pouco da sensibilidade com que a história dele é descrita, os pormenores e a beleza que essas descrições trazem pra gente, como o livro é extremamente delicado. Delicado nesse sentido, de mostrar essas nuances dos sentimentos, as constituições das famílias, dos casais, as relações entre as pessoas numa família. Então esse aspecto da vida familiar, do pai, da mãe, dos irmãos, como a família do Frankenstein, ela é extremamente ligada a esses laços, como as pessoas são extremamente ligadas umas às outras e como esses laços familiares são extremamente fortes na história dele. Então o Victor vai contar a história dos pais dele, a história de como a sua irmã emprestada, a Elizabeth, ela entrou na família, ela não é exatamente irmã dele, mas ela foi adotada pelos pais dele. E então ele vai ter um forte laço com essa moça, eles vão crescer juntos, vão ficar muito amigos. E aos poucos, a mãe do Victor vai ter mais 2 filhos menores. Antes de partir, o Victor vai perder a mãe dele. A mãe dele vai ficar muito doente e vai morrer. Então, o Victor sai da casa paterna e sai da casa paterna com uma ambição, a ambição de estudar em Ingolstadt. Ele vai então estudar nessa cidade, ele vai se dirigir para lá em busca de se fixar na universidade e ali aprender tudo que ele sempre quis aprender.
Desde a infância, adolescência, ele sempre procurou na biblioteca do pai livros e ele sempre foi muito interessado por livros sobre alquimia. Então ele estudou Paracelso e uma série de autores que fazem parte dessa pré-história da ciência. Então ele chega na universidade com uma série de esperanças, uma série de puerilidade a respeito dessa pré-história científica e desses inventores, digamos assim, desses teóricos mais místicos e muito mais alquimistas do que propriamente químicos. E a primeira experiência dele na universidade vai ser realmente a de um choque. Ele vai se deparar com um professor que vai dizer que tudo isso que ele estudou antes, na verdade, não era o grande corpo da ciência. E que ele precisava, então, de um longo trabalho, de um longo percurso para recuperar o tempo perdido e realmente entrar na verdadeira ciência. Nesses autores que são realmente importantes e onde todo cientista, todo criador deve mergulhar antes de começar a dar os seus passos pessoais no caminho da ciência. Essas experiências da morte, da doença, essas experiências familiares sempre tiveram um grande efeito sobre o Victor. Ele sempre foi muito marcado por essas experiências de dor, de separação. E o Victor então vai mergulhar na universidade, ele vai mergulhar no estudo e ele vai então começar a flertar com essa ideia de construir uma criatura. Ele vai avançando nesses estudos, ele vai então se destacar como um dos melhores alunos, ele vai fazer grandes progressos como cientista e ele vai ser bastante conhecido ali naquele ambiente. Mas ao invés de se dedicar a frequentar esses ambientes em que ele é celebrado, ele vai cada vez mais se recolher e vai passar então a frequentar necrotérios, sepulturas, ele vai passar a noite em cemitérios porque ele quer descobrir qual é a natureza da vida. O que existe na ligação do corpo que faz o corpo se mexer? O que existe no corpo humano que constitui propriamente isso que se chama vida? E isso que pode se extinguir de uma hora para outra, como tinha acontecido com a mãe dele. Então esse grande enigma, que é o enigma da origem da vida, como a vida se faz, como a vida se conserva, como a vida é perdida, vai acompanhar a busca dele e essa necessidade de querer então recriar a vida. O que é preciso colocar um corpo para que a vida surja dali? Então essa vai ser a grande pergunta, a grande busca, a grande ambição do Victor Frankenstein, porque ele não espera menos do que isso. Ele acha que a tarefa dele, a tarefa mínima, deve ser então chegar até isso, chegar até essa centelha de vida. Chegar até isso que causa a vida e que faz então o corpo humano se animar. Então ele vai acabar recolhendo uma série de partes de corpo humano e ele vai pretender não criar um ser humano mais ou menos com as proporções dele. Ele vai pretender criar uma estrutura gigantesca. Então ele vai formar uma criatura que tem os aspectos humanos, tem os membros humanos, mas que é extremamente grande em proporções. É uma criatura feita com partes humanas que ele vai juntar então no seu laboratório. Então, correndo o risco de ser surpreendido, de ter toda essa fama que ele tinha conquistado na universidade com as suas pesquisas, ter tudo isso arruinado, ele vai correr esse risco e vai então avançar na anatomia, na química e vai construir essa criatura. É interessante porque a Mary Shelley, ela não descreve exatamente o passo a passo. Não sei se ela seria capaz de descrever isso, descrever a anatomia, descrever reações químicas, mas interessante que ela coloca o Victor explicando tudo isso para o Walton como alguém que quer contar a sua história, mas não quer contar a receita. Como se cria um ser humano? Como se faz? Como é que se dá esse passo para gerar a vida? Ele não quer contar isso para ninguém porque ele não quer que ninguém volte a fazer isso. Ele não quer que alguém possa um dia, usando a descoberta que ele fez, recriar um monstro tão horrendo como ele criou. Então ele vai
meio que contar pro Robert e pra gente também, en passant, e vai então esconder essa receita de como criar um ser humano, mas vai contar que ele finalmente conseguiu. O êxito dele foi alcançado e ele conseguiu então imprimir vida naquela forma humana gigantesca que ele tinha construído. E quando ele conseguiu imprimir vida e quando a criatura se levantou e se colocou diante dele, ele se assustou. Ele se assustou com a monstruosidade daquilo que ele tinha construído e ele fugiu. Quando ele voltou para o laboratório, a criatura tinha sumido. Então, ele, durante muito tempo, vai mergulhar numa espécie de febre cerebral, numa doença nervosa. Ele vai ser ajudado por um grande amigo de infância. Esse amigo vai para Ingolstadt. Na verdade, o amigo vai muito mais preocupado, meio que amando do pai do Victor, para saber o que está acontecendo, porque o Victor não escreve mais, ele está há alguns anos ali, empenhado naquilo tudo, mas ele pareceu ter se esquecido da família. Ele não escreve mais cartas, não responde as cartas. Então, o amigo de infância vai também em busca de notícias. Essa parte da formação do Victor é uma parte muito importante do livro. Tenho certeza que vocês vão adorar ler. É uma parte que passa muito rápido e nos atrai, não nos deixa largar o livro até terminar essa etapa da narrativa do Victor. Então, dessa etapa importante, eu vou ressaltar aqui para vocês o êxito dele de construir essa criatura, a fuga dele e também a fuga da criatura, e essa doença em que ele vai permanecer durante 6 meses, mais ou menos, até que ele recupere, então, a sua sanidade, a sua consciência. Ele vai voltar a escrever cartas para a família, para Elizabeth, e vai finalmente voltar para casa. Mas antes de voltar para casa, ele vai receber uma notícia terrível. Uma notícia de que o irmãozinho dele, menor, foi assassinado. Foi estrangulado, o corpo do irmão foi encontrado perto de umas formações rochosas. O Victor Frankenstein vai então se dar conta que aquele tipo de crime só pode ter sido cometido por quem? Por essa criatura feita pelas suas próprias mãos. Então, o Victor vai experimentar esse terror de ver que aquilo que ele tinha construído, aquela criatura, aquele monstro, acabou assassinando o próprio irmão. E o pior, ele não vai poder contar isso a ninguém. Uma outra moça que trabalhou para a família do Victor vai ser acusada. Na verdade, ela vai ser encontrada com um objeto que o menininho trazia no pescoço. Ela vai acabar sendo condenada à morte. Então, mais uma vez, a morte no caminho do Victor. E dessa vez, a morte causada por uma criatura que tinha sido obra dele. Ele vai, então, começar a pensar numa forma de chegar até essa criatura. Vagando, então, pelas montanhas na Suíça, procurando organizar seus pensamentos, ele vai se deparar com esse monstro. E esse monstro vai fazer uma proposta para ele. É que o Victor crie para ele uma companheira, uma outra criatura que possa, então, ser a sua Eva. Uma mulher criada especialmente para ele e com a qual ele vai poder viver longe da humanidade. E caso ele faça isso, a criatura promete ir embora junto com essa mulher e viver longe da humanidade e deixar os homens em paz. Victor no início recusa, obviamente, porque essa criatura já tinha causado no mínimo 2 mortes, uma direta e uma indireta. Mas o monstro acaba seduzindo Victor com palavras, acaba pedindo a ele para escutar a sua história. Então o Victor vai parar para escutar esse monstro que ele tinha criado. E aí vai começar no livro a voz da criatura, essa última voz. A gente tem a do Robert Walton, a gente tem a do Victor Frankenstein e mais pro meio a gente tem a voz da criatura. Então essa criatura vai dizer como ela sofreu
assim que ela fugiu do laboratório. E que ela teve que aprender uma série de coisas, aprender a se comunicar, aprender a ler, aprender a linguagem dos humanos, aprender a se localizar geograficamente no espaço. Então, os anos que essa criatura passou longe do seu criador foram anos duros de aprendizado e anos em que o pouco contato que ele teve com a humanidade revelou o desprezo que ele inspirava a qualquer pessoa. Então, ele se escondeu numa cabana durante muito tempo e ficou observando uma família. E quando ele apareceu para se apresentar, ele foi recebido, é claro, com pancadas, com ameaça, com terror. A sua aparência representava para todo mundo uma ameaça. E ele estava ali, então, desesperado, pedindo para que o Victor desse a ele uma companheira, porque ele não podia esperar nada da humanidade e ele estava extremamente sozinho, extremamente cansado dessa solidão, e por isso ele tinha cometido tantos crimes. Por isso ele tinha matado o irmãozinho do Victor, e aí ele vai explicar em que circunstâncias ele cruza com esse irmãozinho, e também como ele colocou esse cordão, essa joia que o menino carregava no bolso da empregada da família e assim incriminando essa empregada. Então, ele vai contar todas as suas peripécias mais ou menos monstruosas, mas também a narrativa desse monstro é uma narrativa que mostra todos os percalços que as pessoas enfrentam na vida. Então, essa relação com os sentimentos, com o conflito, com o amor, com o desejo de ser aceito. Vai ser um tratado sobre relacionamentos humanos, sobre as expectativas que a gente nutre com relação ao outro. Então, vai ser uma grande lição que essa criatura vai proporcionar ao Victor. E ele vai ficar até mesmo mexido com a história e vai, a princípio, se comprometer a fazer uma outra criatura igual, dar uma mulher para esse monstro. E ele vai arrumar as coisas dele, vai prometer casamento a Elizabeth, ele vai conversar com o pai dele e vai apenas dizer que ele precisa de um tempo para resolver algumas coisas fora dali, que ele precisa fazer umas pesquisas e por isso ele precisa fazer uma viagem. Então ele pede 1 ano ao pai e a Elizabeth, e dali a 1 ano então ele retornaria e cumpriria os compromissos dele. Então, quando o Victor estiver prestes a arrumar esse material que ele recolheu para construir a mulher para a criatura, ele vai então se arrepender profundamente da promessa que ele fez. Ele vai se sentir extremamente esquisito naquela posição. Afinal, aquela criação, aquele contexto todo que ele estava tentando recriar era extremamente esquisito e lembrava ele um período terrível da sua vida. Ele adoeceu, em que ele se afastou da família. Ele vai então perceber que ele está se colocando naquela mesma situação e o medo de que essa criatura se junte com uma mulher e juntos eles possam destruir a humanidade, o medo vai falar mais alto e ele vai desistir do projeto. Ele vai então romper o compromisso, ele vai quebrar a promessa. E isso vai trazer uma série de consequências para o Victor, para a família dele, para todas as pessoas próximas e queridas a ele. Ele vai então acabar perdendo tudo que ele ama. A grande questão do livro não é exatamente o final. A gente começa a leitura do livro pelo final. A gente começa com essa personagem completamente arruinada do Frankenstein, no meio do gelo, indo em busca de alguma coisa. A grande questão do livro não é exatamente o final. Na verdade, nós começamos pelo final. Nós começamos a conhecer a história do Frankenstein, que é o cientista, não é a criatura. Pode parecer uma colocação idiota, mas algumas pessoas ainda pensam que o Frankenstein é o nome do monstro, quando na verdade é o sobrenome da família do criador, do Victor. A gente já começa encontrando o que sobrou do cientista, o que sobrou do Victor. E esse momento em que eu vou deixar vocês, que é o momento em que ele quebra a promessa feita para a criatura, em que ele está nessa ilha,
Esse momento é o início de uma série de acontecimentos muito importantes, muito trágicos na vida dele. E são acontecimentos que mostram a evolução do Victor, mostram como ele vai se transformando e mostram também como ele vai entrar numa relação extremamente esquisita e ao mesmo tempo extremamente humana com essa criatura. Como ele vai então dedicar os últimos anos de vida dele a ir em busca dessa criatura e destruí-la. E como essa criatura vai então se deixar ser perseguida, como esse monstro vai sempre deixar um intervalo de tempo, um intervalo de algumas horas entre ele e o Victor, vai muitas vezes deixar animais mortos na estrada, sabendo que o Victor vai passar por ali. Então ele vai estabelecer uma relação extremamente esquisita com esse monstro e é perseguindo esse monstro, que também foge dele num trenó, que o Victor vai ser resgatado pelo Robert Walton. Então, aquele trenó que a tripulação do navio do Robert Walton avista um dia e meio, mais ou menos, antes de encontrar o Victor Frankenstein, era essa criatura, esse monstro que então fugia do Victor, que na verdade fugia e o atraía. E é esse então o grande desenlace da história. A gente tem mais alguns detalhes interessantes no final. Eu tô indo com cautela para não estragar o prazer, o mistério do livro para vocês. Mas realmente é um romance que, de fato, não é nada daquilo do que a gente imagina, do que a gente espera. Então, essa relação do criador com a criatura, essa relação que eles vão manter é uma coisa extremamente dolorosa, extremamente intensa, que a Mary Shelley vai descrever pra gente. E como ler isso é alguma coisa que mexe com a gente. Quem nunca, talvez, tenha se reconhecido em alguma espécie de relação esquisita, quem nunca se identificou com algum ponto esquisito, com algum aspecto monstruoso de uma história ou de uma pessoa. Então, essa possibilidade de identificação, tanto com o Victor, quanto com essa criatura, com esse monstro, é um trabalho que a Mary Shelley fez de uma forma excepcional. Como ela faz com que a gente enxergue muitos traços humanos nessa criatura aparentemente, realmente tão hedionda, tão monstruosa. Então, essa possibilidade de identificação do monstruoso com o humano e de como, então, as pessoas se envolvem em algumas relações extremamente destrutivas. Claro que esse não é o objetivo do livro, mas a relação que o Victor vai estabelecer com o monstro criado por ele é uma relação que reflete muitos aspectos das relações humanas, das relações entre as pessoas, da relação do eu com o outro. Então a gente vai abrir o livro e vai se deparar com esse Victor Frankenstein arruinado, que é acolhido no navio de um viajante, que ele também busca a ambição, ele também busca deixar sua marca no mundo, ele também busca ir além de tudo aquilo que já foi feito até o momento. O Victor Frankenstein vai morrer nesse navio, mas o final da história não é essa. A gente ainda vai conhecer um pouco do contato do Walton, desse viajante, com a criatura, com esse monstro, e vamos conhecer então também algumas possibilidades de desenlace para essa história. O Victor morreu. Essa criatura está livre pelo mundo. Mas será que o Robert Walton talvez não pegue para ele essa tarefa de exterminar esse monstro? Será que isso não seria então esse objetivo que ele tanto aguardava para sua vida? Será que esse grande amigo afetuoso que pudesse compreendê-lo, será que ele não o teria encontrado na figura do Victor Frankenstein, que ele acolhe então naquele estado de ruína?
Eu espero muito que vocês tenham gostado desse livro. Foi um livro que eu vou me abrir com vocês agora. Eu demorei a fazer a resenha desse livro. Eu já terminei a leitura há umas 3 semanas. Eu escrevi tantos resumos para vocês, tantas formas de apresentar a história, tantos detalhes para falar sobre Elizabeth, mas eu achei que nada daquilo que eu tinha preparado realmente importava. Eu achei que devia ser um livro que eu devia falar assim, meio que respeitando a ordem das lembranças na minha mente, a ordem daquilo que me marcou, a ordem daquilo que foi mais sensível para mim. Então foi realmente um vídeo que eu fiz meio que, não foi de improviso, mas foi um vídeo que eu me preparei tanto para gravar, com tanto material, com tantos detalhes, e eu falei, no entanto, que realmente foi sendo despertado em mim à medida que aquelas imagens do navio, do trenó, da criatura ao longe. Então, à medida que eu fui me recordando disso, enquanto ia falando para vocês, foi esse o fio que guiou, então, o meu resumo, a minha leitura. E eu acho que valeu a pena eu ter omitido aqui nesse vídeo muitas passagens, porque vocês precisam ler esse livro. Esse livro tem que ser lido por todo mundo. Eu vejo vocês então na minha próxima aventura, mais ou menos gótica, mais ou menos russa. Tchau!